Os olhos da juíza estavam frios. A juíza Heloísa Prado estava no tribunal de família havia 30 anos. Já tinha visto todo tipo de disputa, toda espécie de mentira, toda forma de desespero que pais podiam trazer para sua sala. E agora olhava para mim como se eu fosse o pior de todos. Senhor Mendonça, disse ela, a voz cortando o silêncio tenso. Essas são alegações extremamente graves. Ao meu lado, meu advogado, Tadeu Renan, permaneceu imóvel. Ele sabia o que estava por vir. Tínhamos nos preparado para este momento exato. Mas isso não tornava mais fácil ouvir. Sua esposa testemunhou sob juramento que o senhor a agrediu fisicamente durante todo o casamento. Ela apresentou evidências fotográficas de lesões. Testemunhou também que o senhor agrediu fisicamente seu filho de 7 anos, Theo. Não me mexi, não reagi. Cada músculo do meu corpo gritava para eu me levantar, gritar, dizer à juíza que cada palavra da minha esposa era mentira. Mas fiquei quieto porque sabia de algo que a juíza não sabia, sabia de algo que minha esposa não sabia que eu sabia. Se o que ela está dizendo for verdade, a juíza Prado fez uma pausa, deixando o peso do momento cair sobre o fórum como um manto. O senhor nunca mais verá seu filho. Do outro lado do corredor, Thalita assentiu com confiança ao lado da advogada. Usava um vestido conservador, maquiagem mínima, a imagem perfeita de uma mãe traumatizada que finalmente encontrava coragem para falar a verdade. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar lágrimas que derramara durante o depoimento, descrevendo em detalhes vívidos as agressões que supostamente sofrera nas minhas mãos. Olhou para mim por um instante, e naquele instante vi o brilho de triunfo por trás da máscara de vítima, a satisfação fria de uma mulher que acreditava ter vencido. Planejava isso havia meses, talvez anos. Ensaiara cada palavra, fabricara cada prova, combinara com o amante advogado para garantir que eu perdesse tudo, meu filho, minha casa, minha reputação, e quase conseguira. Quase. Senhor Mendonça, continuou a juíza, o que o senhor tem a dizer em resposta a essas alegações? Fechei os olhos por um segundo, respirei fundo, depois abri e falei. Meritíssima, se me permitir, podemos reproduzir o vídeo agora? A reação foi imediata. A advogada de Thalita, Silvia Brandão, levantou-se de um salto. Objeção. Que vídeo? Isso não foi divulgado na fase de produção de provas. Foi divulgado hoje de manhã. Meritíssima, disse Tadeu com voz calma e medida. Prova emergencial obtida ontem à noite. Protocolamos o aviso às 7h42 conforme as regras do tribunal. A juíza Prado olhou entre os dois advogados. Expressão indecifrável. Brandão. A senhora foi notificada dessa prova? O rosto de Silvia se contraiu. Recebemos uma notificação, mas não tivemos tempo de analisar. O vídeo tem 3 minutos, disse Tadeu. O tribunal pode avaliar sua relevância diretamente. A juíza considerou por um momento. Depois assentiu. Vou permitir. Senhor Mendonça, reproduza o vídeo. Peguei meu celular, conectei ao sistema de exibição do fórum e apertei play. As telas ao redor do tribunal ganharam vida. O carimbo de data mostrava 23h47 da noite anterior. A sala de estar da minha casa, a casa onde Thalita morara comigo por 10 anos, onde criamos nosso filho juntos, onde ela planejara minha destruição, achando que eu dormia no andar de cima. A primeira imagem foi Thalita, sentada no sofá, celular no viva voz, falando com alguém. A voz dela estava clara, calma, completamente diferente da vítima trêmula que interpretara no tribunal minutos antes. Gideão, vai acontecer amanhã. Está tudo pronto. 5 segundos depois, Thalita gritou. Desliga isso. Estava de pé, correndo em direção às telas, a fachada cuidadosamente construída desmoronando em tempo real. O oficial de justiça se moveu para conter. Lá e Silvia Brandão agarrou seu braço, tentando puxar lá de volta para a cadeira. Desliga. Ele não pode. Vocês não podem. Recostei na cadeira e olhei para ela. Não, disse baixinho. Deixa eles verem o que você fez ontem à noite achando que eu estava dormindo. O vídeo continuou. Você fez as marcas? A voz de Gideão veio pelo viva voz, baixa mas clara. Estou fazendo agora. Olha isso. Thalita saiu do enquadramento por um momento. Depois voltou carregando um kit profissional de maquiagem. Sentou-se bem na frente da câmera, uma câmera que ela não sabia que existia, e abriu o kit com familiaridade treinada. Dentro havia vários frascos, pincéis,
Esponjas, o tipo de material usado por maquiadores de efeitos especiais para criar ferimentos realistas. Escolheu um frasco de pigmento roxo avermelhado e começou a aplicar no antebraço. Essas vão fotografar perfeitamente, disse, trabalhando com precisão cuidadosa. A juíza vai ver e vai surtar. O fórum estava em silêncio absoluto, exceto pela voz gravada de Thalita. Todos os olhos fixos na tela, vendo essa mulher, essa mãe, que acabara de testemunhar com lágrimas sobre anos de agressão, pintar hematomas na própria pele de forma metódica. E o menino? Perguntou Gideão. Thalita não hesitou. Vou dizer que o Hugo bate nele também. O Theo só tem 7 anos. Ele vai dizer o que eu mandar. Alguém na plateia arfou. Provavelmente minha irmã Letícia. Ela sempre gostara de Thalita. Sempre a defendera quando eu expressava dúvidas sobre o casamento. Não estava defendendo agora. E se o Hugo reagir com o quê? Thalita riu um riso frio e cruel, que não tinha nada a ver com a gargalhada quente que eu lembrava dos primeiros anos de casamento. Ele não tem nada. É tão confiante, tão burro. Provavelmente está dormindo agora, sonhando com como salvar nosso casamento. Terminou de aplicar a marca no braço e começou no rosto, dando batidinhas com cor na bochecha com a atenção cuidadosa de uma artista. Amanhã, a essa hora, terei guarda total, metade dos bens dele e pensão pelos próximos 11 anos. Parou, examinando o trabalho num espelhinho de mão, e o melhor, o Hugo realmente ama aquele menino. Tirar o Theo dele vai destruí-lo completamente. Uma pausa. E é exatamente isso que ele merece. O vídeo terminou. O fórum estava em silêncio. A juíza Prado ficou imóvel por um longo momento. Observei seu rosto, o choque dando lugar a algo mais duro, mais frio. 30 anos no tribunal provavelmente já vira muitas mentiras, mas nunca algo assim. Thalita soluçava agora. Soluços reais, não as lágrimas teatrais que interpretara durante o depoimento. Estava curvada na cadeira, Silvia Brandão ao lado, parecendo em choque. Senhora Mendonça. A voz da juíza era gelo. Senhora Mendonça, olhe para mim. Thalita levantou a cabeça. Rímel escorrido pelas bochechas. A marca cuidadosamente aplicada no rosto era visível sob as luzes duras do fórum. Visível e agora obviamente falsa para quem olhasse com atenção. O que acabei de testemunhar, disse a juíza Prado devagar, é perjúrio, fraude, fabricação de prova falsa e talvez o mais perturbador de tudo, a disposição de usar uma criança de 7 anos como arma contra o próprio pai. Meritíssima, e eu posso explicar, você não vai falar. A boca de Thalita se fechou. Você veio ao meu tribunal esta manhã e mentiu sob juramento. Apresentou evidências fabricadas. Fez acusações que, se acreditadas, teriam destruído um homem inocente e o separado do filho para sempre. A voz da juíza subia agora. 30 anos de profissionalismo mal contendo a fúria. E fez isso com um sorriso no rosto. Virou-se para Silvia Brandão. Advogada, a senhora tinha conhecimento das atividades de sua cliente? O rosto de Silvia estava pálido. Meritíssima, eu não tinha conhecimento. Veremos. A OAB vai investigar isso a fundo. Virou-se de volta para o fórum. O depoimento da senhora Mendonça é anulado. As acusações são rejeitadas em sua totalidade. O pedido de guarda é negado. Thalita soltou um lamento. Não, você não pode. Ele é meu filho. Ele também é filho do pai. Um pai que você tentou eliminar com mentiras e manipulação. O olhar da juíza Prado virou para mim. Senhor Mendonça. Sim, meritíssima. O senhor terá guarda total do seu filho, Theo. Sua esposa terá visitas supervisionadas a seu critério, e apenas a seu critério. Diante da natureza de suas ações, não vejo razão para confiar nela com acesso sem supervisão à criança. Obrigado, meritíssima. Não me agradeça. Agradeça ao instinto que o levou a instalar aquela câmera. Ela juntou os papéis. Além disso, encaminho este caso ao Ministério Público para processo criminal. Perjúrio, denúncia falsa, fraude, colocação em risco de criança. Thalita gritou. Não foi uma palavra. Foi um som primal de raiva pura. O som de uma mulher vendo todo o plano desmoronar em pó. Oficial de justiça, por favor escolte a senhora Mendonça para fora do meu fórum e entre em contato com o Ministério Público. Eles vão querer falar com ela antes que saia do prédio. 2 oficiais se moveram em direção a Thalita. Ela tentou correr, realmente tentou disparar para a porta, mas foram pegos antes de dar 3 passos.
Vocês não podem fazer isso. Ele está mentindo. O vídeo é falso. Senhora Mendonça, o vídeo tem carimbo de data, geolocalização e já foi autenticado por perito em informática digital. A juíza Prado nem olhou para ela. Suas mentiras acabaram. Esta audiência está encerrada. O martelo desceu e minha esposa foi arrastada do fórum gritando o caminho todo. Deixe-me contar como cheguei aqui. Meu nome é Hugo Mendonça. Tenho 44 anos, sou analista financeiro e um pai que quase perdeu tudo porque a mulher com quem casei se revelou alguém que eu nunca realmente conheci. Conheci Thalita em 2013. Ela trabalhava numa agência de marketing que atendia algumas contas da minha empresa. 28 anos. Bonita, charmosa, o tipo de mulher que fazia você se sentir a pessoa mais importante da sala sempre que olhava para você. Eu tinha 33, era bem-sucedido, mas solitário. Passei os 20 anos construindo carreira e, em algum ponto, esqueci de construir uma vida. Thalita parecia a resposta para todas as perguntas que eu tinha medo de fazer. Namorei com ela por 1 ano. Era atenciosa, apoiadora, interessada em tudo sobre mim. Foi a festa de aniversário da minha irmã Letícia e conquistou toda a família. Visitou minha mãe Odete no hospital quando ela fez cirurgia de quadril. Fez tudo certo. Casamos em 2014. Cerimônia pequena, amigos próximos e família, lua de mel em Florianópolis onde caminhamos pela orla e falamos sobre os filhos que teríamos um dia. Theo nasceu em 2017, 3,2 kg. Estava na sala de parto quando ele deu o primeiro suspiro e senti algo mudar dentro de mim, algo permanente, irreversível. Esse era meu filho, meu propósito, a razão de tudo o mais ter acontecido. Nos primeiros anos fomos felizes, ou pelo menos eu achava que éramos. Olhando para trás, vejo os sinais que ignorei. O jeito como a atenção de Thalita vagava durante nossas conversas, o leve tom de impaciência na voz quando eu falava do trabalho, as contas de cartão que cresciam todo mês. Mas eu estava ocupado, distraído, focado demais em prover para a família para notar que a família silenciosamente desmoronava. O problema real começou em 2021. O nome dele era Gideão Harlow, advogado, 43 anos na época, casado com Helena havia 15 anos, 3 filhos. Nada disso o impediu de perseguir minha esposa. Conheceram-se num evento de networking. Thalita chegou em casa animada, falando de todas as conexões que fizera, das portas que se abriam, das oportunidades à frente. Fiquei feliz por ela, apoiei, sem desconfiar. Em 6 meses já dormiam juntos. Eu não sabia não conscientemente, mas algo no fundo da mente sabia. Algo no jeito como ela segurava o celular, no ângulo que inclinava para longe de mim quando digitava, nas reuniões que se estendiam até a meia-noite, nas viagens de trabalho que aconteciam com frequência cada vez maior. Dizia a mim mesmo que estava paranoico. Dizia que ela merecia minha confiança. Dizia que depois de 8 anos de casamento eu sabia quem era minha esposa. Estava errado. O caso continuou por 2022, 2023 e entrou em 2024. E em algum ponto a natureza do relacionamento mudou. Não era mais só um caso. Era uma conspiração. Gideão era advogado, especialista em direito de família. Sabia exatamente como funcionavam batalhas de guarda, exatamente como alegações de violência doméstica podiam destruir o caso de um pai, exatamente como fabricar uma narrativa que me destruiria no tribunal. E Thalita estava ansiosa para aprender. Descobri depois, através de documentos obtidos na investigação criminal, que planejavam isso havia mais de 1 ano. Gideão a orientava sobre o que dizer, que provas criar, como interpretar o papel de vítima de forma convincente. Até a conectou com Silvia Brandão, advogada conhecida por táticas agressivas em divórcios conflituosos. Estavam construindo uma máquina projetada para me esmagar. E eu não fazia ideia até janeiro de 2024. O primeiro sinal foi o kit de maquiagem. Encontrei no fundo do armário de Thalita, escondido atrás de uma fileira de caixas de sapato. Maquiagem teatral profissional, do tipo usado em cinema para criar ferimentos realistas, cores de hematomas, materiais de cicatrizes, guias de aplicação. Por que minha esposa teria um kit profissional para criar lesões falsas? A pergunta me assombrava. Não podia perguntar diretamente, não podia revelar que vasculhara as coisas dela, mas também não conseguia deixar passar.
Comecei a prestar atenção de formas que não prestava antes. O jeito como ensaiava conversas no espelho do banheiro achando que eu estava na garagem. O jeito como o celular ficava sempre virado para baixo na mesa. O jeito como se encolhia realmente se encolhia quando eu entrava num cômodo de surpresa. Ela escondia algo. Algo grande. Em fevereiro instalei as câmeras. 3 delas, todas em áreas comuns da casa. Sala, cozinha, escritório. Todas legais no estado, todas na minha própria propriedade. Não contei para Thalita porque não sabia o que encontraria e não queria que ela escondesse melhor caso eu estivesse errado. Por 3 semanas chequei as imagens diariamente. Nada em comum. Thalita seguindo a rotina, fazendo ligações, trabalhando no laptop, vida normal. Comecei a duvidar de mim mesmo. Talvez estivesse paranoico. Talvez o kit de maquiagem tivesse um propósito inocente que eu não entendia. Talvez estivesse destruindo meu casamento suspeitando de coisas que ela nunca faria. Então veio 14 de março. A noite antes da audiência de guarda, disse a Thalita que ia dormir cedo. Amanhã é um dia importante, falei, bocejando de forma teatral. Preciso descansar. Ela sorriu aquele sorriso perfeito e ensaiado que agora reconhecia como máscara de atuação. Claro, amor. Subo daqui a pouco. Só tenho um trabalho para terminar. Fui para cima. Fechei a porta do quarto, apaguei as luzes. Depois peguei o celular e abri o app das câmeras. A câmera da sala mostrava a Thalita exatamente onde eu a deixara. Verificava o telefone. Olhava para a escada de vez em quando, certificando-se de que eu realmente tinha ido. Às 23h47, fez uma ligação. Gideão, vai acontecer amanhã. Está tudo pronto. Me sang gelou. Nos 20 minutos seguintes, assisti minha esposa planejar minha destruição. Assisti ela aplicar hematomas falsos na própria pele, com a facilidade treinada de quem já fizera antes. Assisti ela discutir como usar nosso filho de 7 anos como arma contra mim. Assisti ela rir sobre como eu era confiante e burro. E gravei tudo. Quando ela finalmente foi dormir às 0h30, eu ainda estava acordado, encarando o celular, assistindo o vídeo de novo e de novo. Ela deitou ao meu lado no escuro. Em minutos dormia, o sono tranquilo de quem confia na vitória. Eu não dormi nada. Pela manhã, enviei o vídeo para Tadeu, consultei um perito em informática digital para autenticá-lo e protocolei a prova emergencial no tribunal. Agora era hora de deixar Thalita armar a própria armadilha. Na manhã da audiência, Thalita estava radiante. Andava pela casa com empolgação mal contida, escolhendo a roupa com cuidado, ensaiando expressões de mãe preocupada no espelho. Não fazia ideia de que eu tinha visto tudo. Não fazia ideia de que a performance que estava prestes a dar já fora exposta. Está nervoso? Perguntou durante o café da manhã, a voz pingando falsa simpatia. Um pouco. Não se preocupe. Não importa o que aconteça. Só quero o melhor para o Theo. A mentira escorregou da língua com tanta facilidade. Quantas outras mentiras ela me contou ao longo dos anos? Quantas vezes acreditei em palavras que não significavam nada? Eu sei, respondi. Eu também quero. Fomos para o fórum em carros separados, ela com Silvia Brandão, eu com Tadeu Renan. Minha irmã Letícia já estava na plateia quando cheguei, sentada com minha mãe Odete. Sorriam encorajadoras, sem saber o que estava prestes a acontecer. A audiência começou às 9. Thalita testemunhou primeiro. Foi magnífica, se você não soubesse que estava mentindo. As lágrimas que rolavam pelas bochechas pareciam absolutamente reais. A voz tremia nos momentos certos. Pintou um quadro de um casamento marcado por medo e controle. Um marido que a aterrorizava por trás das portas fechadas. Uma mãe desesperada tentando proteger o filho. As fotografias das marcas foram apresentadas como prova. Pareciam convincentes, aplicadas profissionalmente, perfeitamente posicionadas para sugerir agressão. Às 10h15, Silvia Brandão argumentava por guarda total com visitas supervisionadas apenas. Estava confiante, agressiva, sentindo cheiro de sangue na água. Às 10h30, a juíza Prado me olhava como se eu fosse um monstro, e então deu o ultimato. Se o que ela está dizendo for verdade, o senhor nunca mais verá seu filho. Thalita assentiu confiante, e eu disse as palavras que mudariam tudo. Meritíssima, podemos reproduzir o vídeo agora? O que veio depois foi o caos. Thalita foi presa antes mesmo de sair do prédio. O Ministério Público agiu rápido. Viram o vídeo, entenderam as implicações
e quiseram garantir que ela não fugisse. Foi denunciada por perjúrio, fraude, denúncia falsa e colocação em risco de criança. Gideon Harlow foi preso 2 dias depois. A OAB moveu processo para cassar sua inscrição mesmo antes das denúncias criminais. A esposa, Helena, que suspeitava da infidelidade havia anos, mas nunca tivera prova, entrou com divórcio na mesma semana. Silvia Brandão não foi processada criminalmente, mas a carreira acabou. A investigação da OAB revelou que ela sabia do plano de Thalita de fabricar provas e a orientara sobre como apresentá-las de forma convincente. Foi cassada em 6 meses. O julgamento aconteceu no outono. Compareci todos os dias. Sentei na plateia com Letícia e minha mãe, vendo a promotoria montar o caso. O vídeo foi reproduzido várias vezes. A voz calma de Thalita, a gargalhada confiante, a discussão casual sobre destruir minha vida e usar nosso filho como arma. A defesa tentou de tudo. Alegou que o vídeo fora manipulado. Alegou que eu manipulara Thalita para dizer aquelas coisas. Alegou que ela sofria de doença mental que prejudicava o discernimento. Nada funcionou. Culpada em todas as acusações. O juiz, um juiz diferente. Não Prado, condenou-a a 5 anos de prisão. Ela chorou quando a sentença foi lida, mas desta vez não houve simpatia no fórum. Todos tinham visto do que ela era capaz. Todos sabiam quem ela realmente era. Gideon recebeu 7 anos. Já tinha feito isso antes. Descobriu-se que havia outras mulheres, outros homens que ajudara a destruir através de acusações fabricadas. O padrão ficou claro assim que os investigadores começaram a olhar. Justiça. Finalmente, explicar tudo para Theo foi a parte mais difícil. Ele tinha 7 anos, idade suficiente para entender que algo ruim tinha acontecido, jovem demais para entender o peso completo. Sentei com ele na cama dele na noite depois da audiência, tentando encontrar palavras que fizessem sentido para uma criança. Onde está a mamãe? A mamãe fez algumas coisas erradas, eu disse com cuidado, e agora precisa conversar com algumas pessoas sobre isso. Ela está em encrenca? Sim, filho, está em encrenca. Por minha causa? A pergunta partiu meu coração. Uma criança de 7 anos já se perguntando se era responsável pelos crimes da mãe. Não. Puxei ele para meus braços, segurei firme. Nunca por sua causa. A mamãe fez escolhas que não tinham nada a ver com você. Você não fez nada de errado. Sinto falta dela. Eu sei que sente. Não disse o que estava pensando que a mãe dele estava disposta a usá-lo como arma, a orientar-lo para mentir, a envenenar o relacionamento dele comigo para ganho próprio. Ele aprenderia essas coisas eventualmente, quando fosse grande o suficiente para entender. Mas não agora. Agora só precisava saber que era amado. Vou estar sempre aqui, eu disse. Não importa o que aconteça. Vou estar sempre aqui para você. Ele se agarrou a mim no escuro. Essa pessoinha que dependia de mim completamente, que confiava em mim com todo o coração. Eu nunca trairia essa confiança. Nunca. 2 anos se passaram desde aquele dia no fórum. Tenho 46 anos agora, ainda morando na mesma casa, embora tenha redecorado a maior parte, apagando os rastros de Thalita, tornando o espaço nosso, meu e de Theo. Pintamos o quarto dele juntos no último verão, escolhendo um azul vivo, que ele disse lembrar o mar. Theo tem 9 anos. Está no 3º ano. Adora dinossauros. Recentemente ficou obcecado por construir estruturas elaboradas de Lego que tomam a sala por dias. É uma criança feliz. Mais feliz agora do que nos últimos anos do meu casamento, quando a tensão na casa era tão densa que dava para cortar. Pergunta sobre a mãe às vezes. Respondo com honestidade, de forma adequada à idade. Digo que ela cometeu alguns erros e está pagando as consequências. Digo que ela ainda o ama mesmo, não podendo estar com ele agora. Não conto sobre o vídeo, sobre o que ela estava disposta a fazer, sobre como chegou perto de tirá-lo de mim para sempre. Um dia, quando for mais velho, ele saberá a verdade, verá o vídeo, entenderá quem a mãe realmente era. Mas esse dia está longe e por enquanto quero proteger as boas memórias que ele ainda tem. Thalita ainda está presa. Tem 3 anos restantes de sentença. Manda cartas às vezes, principalmente para Theo, embora algumas venham endereçadas a mim. Leio as de Theo com cuidado, garantindo que não contenham nada manipulador ou prejudicial. A maioria está bem declarações genéricas de amor, perguntas sobre escola e amigos.
As endereçadas a mim, não abro. Não há nada que ela possa dizer que mude alguma coisa. Nada que desfaça o que fez. Nada que me faça confiar nela novamente. Algumas pontes, uma vez queimadas, nunca podem ser reconstruídas. Minha irmã Letícia veio mês passado. Sentamos na varanda dos fundos vendo Theo brincar com o cachorro, um Golden Retriever chamado Scout que adotamos no ano passado. O sol se punha, pintando o céu em tons de laranja e dourado. Você já pensa no que teria acontecido? Perguntou Letícia. Se não tivesse o vídeo, pensei nisso mais vezes do que consigo contar. Eu teria perdido tudo, respondi baixinho. Meu filho, minha casa, minha reputação. Ela teria me destruído, e eu não teria como provar minha inocência. Como você soube instalar as câmeras? O que fez você desconfiar do kit de maquiagem? Encontrei escondido no armário dela. Maquiagem teatral profissional para criar ferimentos falsos. E uma vez que vi aquilo, não consegui mais ignorar. Comecei a notar outras coisas, as conversas ensaiadas, o celular escondido, o jeito como se encolhia quando eu a surpreendia. Não acredito que não vi, disse Letícia. Achei que ela era maravilhosa. Todos achamos. Ela era boa em fingir. É isso que pessoas como ela fazem. Elas interpretam. A pessoa que você via não era a Thalita real. Era um personagem que ela criou para conseguir o que queria. Ficamos em silêncio por um momento, vendo Scout perseguir Theo pelo quintal. Você salvou ele, disse Letícia finalmente. Sabe disso, né? Não só a guarda. Você salvou Theo de crescer com uma mãe que o usaria como peão pelo resto da vida. Observei meu filho rir enquanto o cachorro lambia seu rosto. Espero que sim. Espero que ele entenda um dia. Espero que saiba que tudo que fiz foi por ele. Ele vai entender. Quando estiver pronto, vai entender. Semana passada, Theo me fez uma pergunta. Estávamos jantando, espaguete o preferido dele, quando levantou os olhos do prato com aqueles olhos sérios que às vezes o faziam parecer muito mais velho que 9 anos. Pai, por que a mamãe mentiu? Coloquei o garfo na mesa. Era a conversa que eu temia, a que sabia que viria eventualmente, mas esperava adiar o máximo possível. O que você quer dizer, filho? Aiden na escola disse que a mãe dele contou que minha mãe mentiu no tribunal, que ela disse que você machucava ela, mas não era verdade. É verdade, Aiden? Eu teria que ter uma conversa com a mãe dele sobre discutir assuntos de adulto na frente de crianças. Sim, respondi finalmente. É verdade. Sua mãe contou algumas mentiras sobre mim para a juíza. Por quê? A pergunta mais simples, a mais difícil de responder. Não sei exatamente, admiti. Às vezes as pessoas fazem coisas que machucam os outros porque estão com raiva, com medo ou porque querem algo que não podem ter. Sua mãe estava muito infeliz e achou que me machucar faria ela se sentir melhor. E fez. Não. Machucar as pessoas nunca faz a gente se sentir melhor. Só cria mais dor. Theo considerou isso por um momento. Fico feliz que você não deixou ela me levar embora. Minha garganta apertou. Eu também, filho. Eu também. Te amo, pai. Te amo também. Mais que tudo no mundo. Ele voltou para o espaguete, o momento pesado passando tão rápido quanto veio. Mas fiquei sentado ali por muito tempo depois, pensando em como cheguei perto de perdê-lo. Um vídeo. Foi só isso que ficou entre nós e a destruição. Uma gravação feita porque confiei no meu instinto quando tudo parecia errado. Nunca vou parar de ser grato por aquele instinto. Nunca. Obrigado por ouvir minha história. Sei que parece coisa de filme, uma batalha no tribunal, acusações falsas, um vídeo que revelou tudo no último momento possível, o ultimato da juíza, os gritos da esposa, a reviravolta completa de sorte. Mas aconteceu. Cada palavra. Minha esposa olhou nos meus olhos e contou mentiras que teriam destruído minha vida. Fabricou provas. Esteve disposta a orientar nosso filho de 7 anos para apoiar a narrativa falsa. Fez tudo isso com um sorriso no rosto, confiante de que tinha vencido. E quando terminou, peguei meu celular e apertei play. Não, deixa eles verem o que você fez ontem à noite achando que eu estava dormindo. Essas palavras mudaram tudo, expuseram a verdade, salvaram meu filho, devolveram a vida que quase foi roubada de mim. Não conto esta história para me vangloriar. Não conto porque gosto de lembrar o pior momento do meu casamento. Conto porque em algum lugar por aí, alguém está enfrentando o que enfrentei. Alguém está vendo o cônjuge construir um caso contra si, sentindo-se impotente,
se perguntando se existe algum jeito de lutar. Existe. Confie no seu instinto. Documente tudo. E quando o momento chegar, quando eles se comprometerem com as mentiras e não puderem mais voltar atrás, revele a verdade. Agora quero te perguntar uma coisa. O que você faria se seu cônjuge tentasse tirar seu filho com acusações falsas, mas você tivesse vídeo provando que ele fabricava provas? Revelaria no tribunal na frente de todo mundo ou lidaria em particular? Você já teve que esperar o momento exato para expor a verdade? Deixe a sua resposta nos comentários. Leio todos. Se esta história te mexeu, dá like. Compartilha com alguém que precisa ouvir, especialmente qualquer pai ou mãe que já teve medo de perder o filho por causa de mentiras. Comenta o que achou abaixo e se inscreve no canal para não perder nenhuma história. Te vejo na próxima.